Boas-vindas a esta análise. Sabe aquela imagem clássica exportada por Hollywood dos Estados Unidos como a grande terra da liberdade, um bastião inabalável da democracia e do progresso? Bom, quando a gente olha para os registros históricos, existe um abismo gigantesco entre essa narrativa de cinema e a realidade vivenciada aqui na América Latina. O que os documentos revelam é uma história longa e complexa, de intervenções políticas, profunda influência militar e um controle econômico persistente sobre os nossos países, com um foco muito intenso no Brasil. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa rota de hoje passa por estes 6 pontos: a terra da liberdade, as raízes dessa intervenção, a Guerra Fria e o Brasil, o padrão de intervenções na América Latina, a visão de Hollywood e, por fim, o peso do passado. É um mapa bem direto para a gente desconstruir passo a passo essa complexa relação histórica. Parte 1. A Terra da Liberdade. Ou melhor, a narrativa de Hollywood contra a história. Aqui a gente encontra a grande tensão da nossa análise. De um lado, essa ideia popular e amplamente vendida de autonomia e progresso contínuo. Do outro, a dura realidade documentada de uma política externa que operava pesadamente nos bastidores para garantir interesses próprios, quase sempre atropelando a soberania das nações vizinhas. E isso nos leva à parte 2, raízes da intervenção. Olha, para entender de verdade o que aconteceu de forma tão intensa no século XX, a gente precisa obrigatoriamente dar um passo atrás, lá para o século XIX. É exatamente lá que estão plantadas as doutrinas que prepararam todo o terreno para o que viria a seguir. Vamos acompanhar essa progressão de ideias porque ela é super reveladora. Tudo começa em 1823 com a famosa doutrina Monroe e aquele papo de América para os americanos. Na teoria, soava como uma defesa heróica contra novas colonizações europeias, só que na prática virou rapidinho uma justificativa para o domínio político exclusivo. Pula para o início dos anos 1900 e temos o corolário Roosevelt escancarando as coisas, defendendo abertamente o direito de intervir militarmente para manter a ordem. A região deixou de ser vista como um conjunto de nações e virou área de influência. E aí, chegando no século XX, misturaram tudo isso com teorias absurdas de superioridade anglo-saxã, dizendo que os povos latinos eram misturados demais e menos aptos ao progresso. Toda essa mentalidade se resume em uma expressão bem conhecida: destino manifesto. Era uma ideologia de que eles tinham uma missão quase divina de expandir a civilização. Dá para imaginar o nível de paternalismo? Os latino-americanos eram vistos como povos exóticos, politicamente frágeis e que precisavam de supervisão constante de adultos, digamos assim. E foi isso que despertou desejos imensos de controlar regiões ricas, tipo a nossa Amazônia. Chegou-se ao ponto absurdo de circular a ideia de que nações subdesenvolvidas deveriam simplesmente vender suas riquezas naturais para pagar dívidas. Surreal. Chegamos na parte 3, Guerra Fria e o Brasil. O verdadeiro clímax. O século XX trouxe novas tensões, e a Guerra Fria jogou gasolina no fogo. Lá nos anos 60, o presidente brasileiro João Goulart começou a defender algumas reformas sociais de base, como reforma agrária e maior controle nacional de setores estratégicos. No meio daquela disputa global insana entre Estados Unidos e União Soviética, Washington olhou para essas reformas no Brasil e viu o quê? Uma ameaça direta e intolerável. E a coisa não ficou só nos discursos diplomáticos não, viu? Documentos oficiais americanos que foram desclassificados pelo próprio governo anos depois revelam o apoio ativo ao golpe militar de 64 no Brasil, através da chamada Operação Brother Sam. Preparativos militares reais foram autorizados. A gente está falando de navios carregados de combustível, envio de armas e até apoio naval a postos para garantir o sucesso do golpe caso rolasse alguma resistência armada. Vamos prestar atenção nesta frase. Acho que devemos tomar todas as medidas possíveis. Quem disse isso foi ninguém menos que o então presidente americano Lyndon Johnson, em áudios gravados na época. É uma citação que captura perfeitamente a mentalidade agressiva e geopolítica daquele momento, vindo literalmente do topo da cadeia de comando. A disposição para interferir não tinha limites. Ficou escancarado que a soberania local era totalmente secundária perto dos interesses da Guerra Fria. E as consequências desse apoio, a gente sabe, foram pesadíssimas. O golpe instaurou uma ditadura militar no Brasil que se arrastou por impressionantes 21 anos. O saldo incluiu a censura absoluta da imprensa, perseguição política, desaparecimentos e uso sistemático de tortura contra opositores. E o mais estarrecedor é que registros mostraram mais tarde que o governo estrangeiro que apoiou o golpe sabia exatamente de todas essas práticas de tortura sendo utilizadas pelo regime. Parte 4. Intervenções na América Latina. Porque, pessoal, é muito importante deixar claro que os eventos aqui no Brasil não foram um raio que caiu num lugar só. Não foi uma exceção.
Tratava-se de uma estratégia sistêmica aplicada por todo o continente. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Quando a gente olha para a lista de países afetados, esse padrão regional grita na nossa cara. Do Cone Sul até a América Central, nações como Chile, Argentina, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e República Dominicana enfrentaram intervenções ou golpes militares com claríssima influência ou apoio direto de fora. O volume absurdo dessas operações mostrava que aquilo era o arroz com feijão da política externa deles. O caso do Chile é um dos mais emblemáticos para ilustrar isso. Documentos desclassificados comprovam todo um apoio financeiro e político contra o presidente eleito Salvador Allende, preparando o terreno certinho para o golpe brutal de Augusto Pinochet em 1973. É a mesma velha tática: derrubar líderes soberanos que ousassem não se alinhar perfeitamente aos interesses internacionais. E olha, isso ilustra brilhantemente a cabeça de quem operava essas decisões. O famoso secretário de Estado americano, Henry Kissinger, soltou esta pérola: "Não vejo por que devemos ficar parados vendo um país se tornar comunista por causa da irresponsabilidade do próprio povo." É de cair o queixo, né? Essa declaração resume a pura lógica da época. A ideia de que as decisões de uma população inteira poderiam ser tratadas como irresponsabilidade se não agradassem à potência do Norte. A soberania latino-americana era puramente condicional. 5. A visão de Hollywood. As caricaturas culturais, porque o controle não era feito apenas com navios e influência econômica. Tinha uma frente cultural gigante operando. Essa relação desequilibrada inevitavelmente escorreu para a cultura pop, consolidando narrativas poderosas através do entretenimento. Durante décadas, a indústria do cinema moldou o que o mundo pensava sobre a América Latina usando estereótipos muito repetitivos e danosos. A gente era quase sempre associado a violência, tráfico, extrema pobreza, corrupção e um exotismo bem barato. Até mesmo aquelas iniciativas aparentemente simpáticas, como a tal política da boa vizinhança, serviam no fundo para empurrar uma influência cultural empacotada, simplificada e que apagava as nossas reais identidades. Para ver isso na prática, basta olhar para os personagens que eles criaram na época. Culturas inteiras, complexas e riquíssimas foram reduzidas a piadas de uma nota só para o consumo mundial. O brasileiro virou o papagaio malandro, o famoso Zé Carioca, que sempre dava um jeitinho de não trabalhar. O mexicano, quase que por regra, virava o bandido de sombreiro. A identidade latino-americana foi literalmente transformada em uma caricatura global. O que nos leva à parte 6, o peso do passado. Só para deixar tudo bem claro, pessoal, analisar esses fatos históricos com objetividade não tem absolutamente nada a ver com cultivar aversão ou ódio ao povo americano, tá? Na verdade, é importante lembrar que muitos jornalistas, ativistas e políticos de lá denunciaram e continuam criticando ativamente essas práticas de intervenção. O lance aqui é entender como o poder institucional foi usado e o impacto estrutural disso. Então, um ponto crucial é entender que nada disso passou impune. As desigualdades crônicas, as persistentes instabilidades políticas que a gente vê na TV o tempo todo, a nossa dependência econômica, nada disso caiu do céu. Tudo isso é o resultado tangível, profundamente enraizado em décadas de disputas geopolíticas e uma interferência pesada que puxou o freio de mão do nosso desenvolvimento autônomo. Diante de tudo o que os documentos oficiais revelam e que a história confirma sem meias palavras, fica uma reflexão final indispensável para a gente. Até que ponto a América Latina conseguiu realmente decidir o seu próprio destino